Bom dia, sejam todos bem-vindos. Espero que todos aproveitem esse momento que foi preparado para vocês com muito carinho, tá bom? Vamos lá. Obrigada, Lia. Ó, e o professor Lucas agora. Bom dia, pessoal. Fico feliz de poder participar e vê-los aqui de novo. Nossa formação seja uma formação abençoada. E, ó, anotem todas as dúvidas, porque essa é uma oportunidade de ouro, hein? Verdade. Então, assim, nós resolvemos conversar com vocês, passar para vocês alguns pontos que nós percebemos na outra nossa reunião, que vocês, alunos, estavam com muitas dúvidas, né? E aí, a gente conversando aqui, eu, a Lia e o professor Lucas, a gente resolveu convidar o professor Herbert, que é um parceiro nosso de muito tempo aqui. Ele tem nos ajudado muito há muitos anos. Na época da pandemia, o Herbert, assim, fez um verdadeiro milagres aqui com a gente. E é um parceiro que a gente pode contar com ele para tudo. E para tirar as dúvidas de vocês de como entrar na universidade, do que é o SISU, do que é o Enem, do que é o ProUni, e como vocês podem também permanecer dentro das universidades, mesmo estando longe da casa de vocês, mesmo não podendo trabalhar, de que maneira esse aluno pode conseguir estudar dessa forma e ainda conseguir uma renda para ele só estudando. Aí nós convidamos o professor Herbert e ele prontamente atendeu, como sempre. E aí eu vou passar agora toda a palavra para ele, que é ele que vai conduzir. Professor Herbert, por favor, muito bem-vindo e muito obrigada pela oportunidade. É com você, tô passando a palavra. Bom dia, professora Edneia, eu que agradeço a oportunidade e, nossa parceria aí com toda a equipe da Diretoria Regional de Ensino de São Bernardo do Campo, né? É um prazer estar com vocês. E é um prazer falar sobre esse tema que eu falo tanto aí por todo o estado de São Paulo, né? Seja nos momentos que a gente divulga a CUCO, né, que é a Competição dos Conhecimentos, ou em todas as ações de extensão que a gente faz, formação de professores, projetos de visitas, enfim, nós temos muitas ações que buscam aproximar a universidade dos estudantes de ensino médio. Quando eu sou convidado para falar especificamente desse tema, né, eu sempre começo contando um pouquinho da minha história. Então, para vocês que são alunos gremistas ou os professores aí que estiverem na live, vão provavelmente se identificar, alguns pelo menos, com a parte da minha história. Eu vim de uma família humilde, nunca passamos necessidade, mas a minha mãe, até o momento de eu nascer, ela trabalhava como manicure, chegou a trabalhar numa fábrica, meu pai trabalhava com estofamentos, meu pai terminou o ensino médio fazendo um supletivo, minha mãe estudou até a quarta série do ensino fundamental, e agora, poucos anos atrás, ela terminou também o ensino médio, o ensino fundamental e o médio pelo EJA, né, que era uma vontade dela ali desde sempre, né. Então, não tinha ninguém na minha família com ensino técnico ou superior. Por que eu tô falando isso? Porque eu gosto de contar minha história, porque na universidade, muitos alunos que vêm de escola pública, a maioria, vem de famílias similares à minha, sem ninguém com ensino superior. E aí, como é que eu vim parar na universidade, então, né? Como que foi essa história? Quando eu estava na escola, as pessoas perguntavam o que eu queria fazer, o que eu faria para trabalhar depois, e é claro que eu citava as coisas que eu conhecia, né? Então, profissões que eu conhecia, mecânico, trabalhar com a mesma coisa que meu pai trabalhava, enfim, trabalhar com algo que fosse, digamos, um trabalho menos intelectual, né, no sentido de ser algo mais manual, e até mesmo muitas vezes menos técnico. Eu nunca pensei nem em fazer um curso técnico, né, porque boa parte das profissões ali com quem eu convivia não tinha um curso técnico. Meu pai aprendeu a profissão dele como um aprendiz, né, fazendo ali como se fosse um estágio e foi aprendendo. E aí, é claro, eu como criança acompanhei, fui aprendendo o que ele foi fazendo. Então, o que poderia me incentivar a seguir estudando? E aí que entra essa questão, né, da palavra intelectual, porque para você ser um profissional hoje, diferenciado no mercado, não importa o que você vai fazer, mesmo que não exija um curso técnico, você precisa estudar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou uma vez a cada mês ou a cada 2 meses lá no barbeiro cortar o cabelo. E aí ele pergunta qual corte eu quero fazer e o que eu falar ele sabe fazer, porque ele vai se atualizando. Tá na moda agora esse, o pessoal tá fazendo esse, é assim que funciona. Então, para ele ser um bom profissional, ele tem que estudar, ele tem que se atualizar. E hoje existe uma, inclusive, diferença salarial, que não é gritante, dependendo da profissão que você executa. Então, provavelmente, dependendo do número de horas que ele trabalha, ele ganha muito próximo do que eu ganho com o ensino superior, mas com a diferença, né, que ele trabalha muito mais horas, ele trabalha em pé, ele tem um esforço físico maior. Então, esse é um ponto que é muito importante destacar. Uma outra questão é que em situações de crise, em que as pessoas possam procurar o menos, ele tem menos oportunidades de emprego, né, porque uma vez que ele não tem um curso, ele não consegue atuar em outras áreas. Então, quando a gente fala em projeto de vida, tem muito a ver com a minha história, porque as pessoas começaram a me incentivar a estudar, para que eu pudesse ter mais opções de escolha, além do que meu pai e minha mãe tiveram. Então, caso eu estudasse, eu poderia optar em fazer o que eles faziam ou ir além. Esse é um ponto chave do estudo. Ele abre portas. E quando a gente fala que abre portas, parece, né, muito distante do estudante, mas conforme ele vai avançando, ele vai percebendo isso. Então, hoje o ensino médio já é muito pouco para a gente acessar o mercado de trabalho. Então, é importante que você tenha aí perspectivas de futuro para fazer um ensino técnico, um ensino superior. E aí entra um pouco do trabalho que eu tenho na universidade, que é, caso você tenha esse sonho, será que é possível que você consiga realizá-lo? E voltando então à minha história, como é que eu consegui realizar esse sonho? Então, alguns professores começaram a me incentivar, olha a matéria que você mais gosta na escola, olha a que você tem mais facilidade, então tem maneiras de você escolher profissões. Só na USP, por exemplo, nós temos mais de 180 diferentes cursos. E aí, como que você pode escolher? Essas são duas maneiras. Olhar o que você mais gosta, independente de você ter dificuldade naquilo ou não, porque o importante é você ter paixão por aquilo, ou se você tem facilidade. E se você consegue aliar os dois, né, aquilo que você mais gosta com aquilo que você tem facilidade, melhor ainda. Por quê? Porque aí você vai ter um caminho mais fácil para chegar no sucesso profissional. Além disso, outras dicas, né, que foram me dando e que hoje eu replico, são tradicionais, né? Então, olha com aquilo que você gosta, olha as maneiras que você gosta de trabalhar. Então, olha para as outras pessoas. Tem gente que trabalha no escritório, tem gente que trabalha com outras pessoas, tem gente que trabalha com coisas manuais, tem gente que trabalha com coisas mais intelectuais, então tem gente que trabalha com computação, tem gente que trabalha com a parte de saúde, né? Então você vai escolhendo a partir daí. E aí, aconteceu uma situação muito curiosa, né, quando eu estava no nono ano do ensino fundamental, naquela época não existia, era a oitava série, né, que os professores aplicaram o que hoje é a UBMEP, né, a Olimpíada de Matemática. Na época, não existia também a UBMEP, mas eu fiz algumas Olimpíadas de Matemática que os professores aplicaram, a brasileira e a paulista. E numa dessas provas, eu fui bem e fui aprovado para ir para uma segunda fase, que era a última fase. Só que essa segunda fase era na cidade de São Paulo. E eu sou natural de São Carlos, nasci, moro até hoje em São Carlos, e nunca, até os meus 14 anos, né, para ser bem preciso, nunca tinha saído de São Carlos, nunca tinha viajado. Como eu disse, uma família humilde, não tinha muitos recursos. E quando eu fui para a segunda fase, eu falei, legal, ter passado na prova, mas acabou aqui, né? Como é que eu vou para São Paulo fazer essa prova? E de novo, foi a intervenção dos professores. Então os professores falaram o seguinte, bom,
sabiam que a minha família não teria condições nem de me levar, não só do ponto de vista financeiro, mas até de conhecimento, como andar em São Paulo, como se virar. Então, eles conseguiram na escola, conversando com os pais dos estudantes, um pai que trabalhava como representante comercial em São Paulo. Então ele ia e voltava com frequência. E ele falou, olha, eu posso dar uma carona para ele fazer a prova. A gente vê um dia que é a prova, eu me organizo para, no dia que você vai fazer a prova, ir para São Paulo para fazer o meu trabalho. Eu falei, nossa, que bom, né? E aí eu viajei e fui fazer essa prova. E claro, né, que quando a gente conta uma história como essa, né, olha, menino que nunca saiu do interior, com 14 anos de idade, vai para São Paulo, abrir um horizonte gigantesco. Fui lá, a prova era numa universidade particular muito famosa, que é a Mackenzie, é um prédio maravilhoso. E eu fiz a prova, ele queria ir embora, mas viu que eu estava ansioso para ver o resultado, e, claro, eu não passei, né? Eu não fui campeão, não fui menção honrosa, mas eu ganhei o grande prêmio da minha vida, que é perceber o seguinte, que a partir de uma prova, eu consegui literalmente expandir os horizontes da minha vida. Eu consegui sair de São Carlos e ir para São Paulo, fazendo uma prova. Então eu imaginei o seguinte, bom, talvez os meus professores tenham razão. É melhor eu estudar, porque eu acho que eu vou conseguir chegar mais longe do que os meus pais. Então, o que eu pensei? Vou seguir assim. Então, o fato de eu não ter ganho a Olimpíada não me deixou frustrado. Pelo contrário, o fato de eu não ter ganho, mas ter me levado para São Paulo, me deixou animado de entender o seguinte, poxa, eu consegui algo que era inédito na minha vida, fazendo uma prova. Então eu vou continuar estudando. E aí eu segui estudando, entrei no ensino médio e comecei a pensar, então, o que eu poderia fazer de profissão? Conhecendo muito poucas profissões, mesmo morando em São Carlos, que tem 2 universidades públicas. Hoje já são 4, né? São Carlos tem uma universidade pública de grande porte, que é a USP, né? Que é a maior universidade da América Latina. Tem uma das melhores universidades federais do país, que é o UFSCar. E tem também um instituto federal, que tem cursos superiores, hoje na época não existia instituto federal, e a FATEC. Então veja, são 4 universidades, na época eram 2 públicas, mas eu não conhecia muita coisa. E claro, para uma criança que não tem ninguém no ensino superior, né, um adolescente agora, com ensino superior na família, você começa a se inspirar nas pessoas que estão próximas de vocês. E aí entra aquela questão que eu falei que talvez os professores se identifiquem comigo. A profissão que eu mais tinha contato era de professor, que é a profissão que exige o ensino superior. Então, eu comecei a pensar que talvez eu pudesse ser um professor. Inclusive, vários professores apontavam, nossa, talvez você fosse um bom professor de matemática, porque você ajuda os seus amigos, os seus colegas de escola, né, com o que eles não entendem, às vezes porque eu estava indo bem nessa matéria. Lembrando que eu não era um aluno nota 10 em tudo, e não existe um aluno nota 10 em tudo sem esforço, porque ninguém é bom em tudo. Então você sempre vai ter que se esforçar, né? E ninguém gosta de tudo também. Eu também não gostava de várias matérias da escola. Então eu percebi o seguinte, meu perfil era de exatas. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar de física, principalmente da parte de experimentos, que quando eu era criança eu já gostava de fazer as bagunças assim, e ia bem em matemática. Então provavelmente a minha escolha ia ficar nisso. Quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu escolhi um dos 3 cursos que me vieram à cabeça, matemática, física e um recém-inaugurado curso, que era de engenharia física, que era o primeiro curso desse tipo na América Latina, que estava fazendo muita propaganda em São Carlos, que é da Universidade Federal de São Carlos. E eu estava na dúvida em qual escolher, fiquei na dúvida e escolhi matemática. E eu entrei. E quando eu entrei, entraram várias dúvidas comigo, que agora eu acho que eu vou bater no coração, talvez, de muitos jovens. Primeiro, onde eu poderia estudar? E a minha família falou o seguinte, olha, é melhor você escolher um curso de São Carlos. Porque se você for para a Unesp de Rio Claro, se você for para a USP de São Paulo, não sei onde você vai viver lá, como você vai morar, o que você vai comer, como que você vai e volta para lá, a gente não sabe nada. Então isso é muito complicado. É melhor você ficar mais perto possível, senão não vai dar certo isso. Esse é o primeiro ponto. E essa fala acabou também direcionando a escolha do meu curso, porque dessa lista de cursos aí tinha um outro curso que não era da área de exatas, mas que eu tinha uma paixão, que era fazer propaganda, né? Então, como adolescente, eu ficava vendo TV, e eu via as propagandas de TV, e eu via como é que era aquilo, talvez eu poderia trabalhar fazendo aquilo. Eu não sabia que o nome do curso seria publicidade, propaganda ou marketing, não sabia disso. Mas não existia esse curso em São Carlos. Então, foi um curso que eu eliminei por uma questão familiar. E aí, eu escolhi matemática, entrei em matemática, passei no vestibular, e em São Carlos. Então, não me preocupei nessas questões financeiras, mas eu levei isso pra minha vida e fui entendendo como é que funcionava. E aprendi uma outra coisa. Quando eu passei no vestibular, eu entendi que não bastava gostar e nem ser bom, você precisa se dedicar. Então, no curso de matemática, eu percebi que eu não amava tanto assim matemática, eu não era tão bom assim também, e que talvez aquilo não fosse para mim. Então, eu não fiz uma boa escolha. E eu abandonei o curso depois do primeiro ano. Só que aí, depois que passou o primeiro ano, eu também perdi data do vestibular. E isso criou uma frustração muito grande. O que eu vou fazer? Porque eu era a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. E aí tinha muita expectativa depositada em cima de mim. E aí, eu falei, não, eu vou largar, mas eu vou fazer uma outra escolha já. E eu escolhi um curso de física, porque quando eu fiz matemática, eu também fiz matérias de física, e eu gostei muito, mesmo não indo muito bem. Aí eu falei, bom, vou fazer física. Só que como já tinha passado a data do vestibular, eu falei o seguinte, bom, o que eu vou fazer nesse 1 ano, até chegar ao vestibular de novo? Eu segui na faculdade. Então eu continuei na faculdade, cursando matérias, conhecendo pessoas, e aí eu tirei 1 ano para aprender tudo que a faculdade tinha de benefício para os alunos. De moradia, de alimentação, de bolsas. Então quando a gente acha que alguma coisa não aconteceu de bom na nossa vida, olha só, hoje eu trabalho disseminando informações que eu praticamente passei 1 ano coletando na minha vida, como se fosse algo assim, como um passatempo. Eu vou aprender tudo sobre a universidade. Você tem curso de línguas gratuito, centro de esportes, centro acadêmico, tudo. Eu aprendi tudo. Eu entrei no centro acadêmico, eu organizei eventos, então eu aprendi muita coisa nesse 1 ano. Aí eu fiz o vestibular de novo, passei em física, e eu consegui me formar em 4 anos em física, e fui dar aula. Fui ser professor, fui professor efetivo da rede estadual, na região de Ribeirão Preto. Depois de alguns anos eu passei num outro concurso, e já estou há mais de 15 anos aqui na USP, trabalhando com um curso de formação de professores. E aí, finalizando essa história, né, que eu gastei aqui 15 minutinhos para contar para vocês, agora eu vou entrar efetivamente, então, no nosso tema. Como é que você, estudante da rede pública, pode tanto trabalhar a escolha da sua profissão, se manter na universidade e também organizar isso dentro da sua família, demonstrar para sua família o quanto isso pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, primeiro, vamos falar do acesso. Hoje, as universidades públicas têm um diferencial muito grande. Metade das vagas são destinadas a estudantes da escola pública, com exclusividade. O que significa? Por exemplo, na USP, tem 11 mil vagas por ano. Essas 11 mil vagas, metade é para estudantes de escola pública. Então, primeiro, você só concorre com outras pessoas que estão numa mesma situação que você. Então, não existe uma discrepância. Bom, aí o que acontece?
Como que você vai se manter, então, na universidade, né? Você tem metade das vagas destinadas para a escola pública. Primeira coisa, isso é muito importante saber. Então, como eu dizia, metade das vagas da USP é assim, da Unicamp, da Unesp, das universidades federais, das escola pública. E não é metade, assim, de maneira genérica das vagas. É metade das vagas de cada curso e de cada turno. Vou dar um exemplo. A USP tem um curso de Relações Internacionais, que ela tem curso diurno e noturno. Metade das vagas de Relações Internacionais diurno é destinado para a escola pública. Metade das vagas do noturno é destinado para a escola pública. Isso vai para todo curso. De engenharia a medicina. Todos os cursos têm vagas exclusivamente destinadas para a escola pública. Então, primeiro ponto, você tem essa oportunidade de concorrer nessas vagas. Segundo ponto, muito importante, dessas vagas, 37,5% no caso da USP, são destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. E aí, entra um ponto, a nota de corte é por tipo de inscrição. Então, se você se inscreve como ampla concorrência, escola pública ou escola pública PPI. E isso muda muito. Vou dar um exemplo. A menor nota que existe para você passar para a segunda fase do vestibular da FUVEST é 27 pontos. E existem vários cursos da USP, principalmente na modalidade PPI, onde os alunos acabam não sabendo isso, não acessando, com a mínima pontuação. Pode acontecer, inclusive acontece, de até sobrar vagas. Então, é importante vocês saberem o seguinte, para entrar, quais são as formas de acesso? Para entrar hoje, na USP, você tem o vestibular da FUVEST, bem conhecido, tradicional, mas você também tem o Enem e o Provão Paulista. Então, veja, você tem essas três formas. Além dessas, se você é um aluno olímpico, que gosta de fazer Olimpíada de Matemática, língua portuguesa, história, geografia, você pode concorrer a algumas vagas que são destinadas especialmente para alunos olímpicos. E aí você não faz nenhuma prova de vestibular. Você concorre, mas são poucas vagas. A maior parte, né, as 11 mil vagas, são pelo Enem, FUVEST e Provão Paulista. Então, dois pontos que eu abordei aqui são essenciais. Metade das vagas são para a escola pública, sendo que 37,5% dessas são para estudantes pretos, pardos ou indígenas. E, muito importante, você tem essas formas de acesso. FUVEST, Enem e Provão Paulista. O muito importante aqui, e eu vou destacar hoje, é o Provão Paulista. Por quê? Ele é seriado. Então você, que está aí no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo, ou no terceiro, você faz mais de uma vez a prova, e aí isso aumenta a sua chance, porque você vai dimensionando o seu desempenho. Vou dar um exemplo. Quem está na terceira série e fez a prova ano passado, vai fazer novamente. Você vai ser aprovado pela média das suas notas. Quem está no primeiro vai poder fazer o Provão Paulista esse ano, o ano que vem e no outro. Quando tiver no terceiro, aí você vai acessar e ele vai usar a nota dos 3 anos. Então isso é uma grande vantagem. Por que é uma vantagem? Porque às vezes um ano você não está muito bem, no outro você está melhor. O Enem não. O Enem, se você não foi bem, acabou. Só no ano que vem você vai ter que fazer de novo, tá? Só que ano que vem você já não está mais na escola, às vezes você para de estudar, às vezes é mais difícil. Bom, vamos olhar agora para o Enem. Qual é o ponto positivo do Enem? O ponto positivo do Enem é que eu já vou abrir, inclusive, a fala aí pro pessoal da Escola João Firmino. Daqui a pouquinho eu vou abrir a fala, mas são 5 minutos pra gente interagir e tirar dúvidas, tá bom? O Enem, ele te dá outras portas. Ele te possibilita estudar em qualquer lugar do país. Ah, meu sonho é fazer medicina. Gente, se o seu sonho é fazer medicina, você não tem que estudar em algum lugar específico. O seu sonho é fazer o curso de medicina. Não importa se você vai passar em medicina na Federal do Acre, do Rio Grande, de Minas, de São Carlos, de São Paulo, não importa. Você vai fazer onde você passar. E aí a vantagem do Enem é que você faz o Enem aí na sua cidade e pode acessar a universidade de qualquer lugar. Segunda vantagem do Enem, você não passando numa universidade pública, você pode utilizar a nota do Enem para acessar as universidades privadas com bolsa. Seja bolsa integral, não paga nada, ou bolsa parcial. Qual é o critério? O critério é ter baixa renda. Agora, muita gente não tem a menor noção do que é baixa renda. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você entrar no site do ProUni, ele vai falar que você, para conseguir bolsa integral, de 100%, precisa ter baixa renda. E ele fala o seguinte, o que é baixa renda? É um salário mínimo e meio per capita. Vou arredondar para baixo. Se o salário mínimo e meio for, por exemplo, R$1.500, o salário mínimo é R$1.500, né? É isso. Então, se a gente coloca 1.500 mais metade disso, que dá 750, você tem ali 2.250. Eu vou arredondar para baixo, dá R$2.000. Então, uma família de 4 pessoas, se ela receber um salário somado de todo mundo abaixo de R$8.000, quer dizer que você já tem o que é chamado de baixa renda. Então, muita gente não tem a menor noção. Acho que baixa renda é quem está pedindo ajuda no semáforo, é quem está passando fome. Baixa renda é quem tem um salário médio per capita abaixo de um salário mínimo e meio. Ou seja, abaixo, ou aproximadamente, né, de R$2.000 por pessoa. Isso é baixa renda. E isso não vale só para o ProUni. No caso da USP, vale para os benefícios também. Então, veja, nós estamos falando de escolher o curso, acessar e agora sobreviver. Então, para eu escolher o curso, você tem mais de 200 opções de cursos. Só na USP são mais de 180. Você provavelmente vai ter um curso que você gosta. E ele vai abrir portas no mercado de trabalho para você. Você tem oportunidades concorrendo exclusivamente com estudantes de escola pública. Se você é preto, pardo ou indígena, você vai ter oportunidades exclusivas para você. Se você não passar em uma das formas de acesso das universidades públicas, que as principais são os seus vestibulares, no caso da USP e a FUVEST, tem o vestibular do Unicamp e tal, o Enem ou o Provão Paulista, se você não passa, você ainda pode utilizar a nota do Enem para o ProUni. Ok. Escolheu o curso e entrou. Como que você vai sobreviver? As universidades públicas, e agora eu vou falar pelas universidades públicas e vou dar um destaque para a USP. Elas têm programas de permanência com bolsa. Bolsa não é uma sacola onde você carrega as coisas. Bolsa é um auxílio financeiro. Você de escola pública que ingressa na USP, consegue alimentação gratuita. Você não vai pagar nada para café da manhã, almoço e jantar. Você não vai se preocupar com a alimentação. E moradia. Você tem duas opções. Ou morar na moradia estudantil, no alojamento dentro da universidade, ou ter um auxílio financeiro que vai te ajudar a pagar um aluguel. E mais um auxílio financeiro para você se manter. Pegar um transporte, comprar uma roupa. Então, quais são as opções hoje? Se você pega o auxílio completo para morar fora da universidade, você recebe R$800. Mais a alimentação na USP. Se você mora na universidade, você não vai pagar nada para morar. Não vai pagar aluguel, água, energia elétrica, internet, não paga nada. Tem tudo gratuito. Ainda alimentação gratuita e recebe mais R$300. Então você tem essas duas opções. Morar na moradia, receber R$300 mais a alimentação, ou morar fora, receber R$800 e mais a alimentação. Além disso, depois de 6 meses do seu curso, você já pode concorrer a outras bolsas, outros auxílios. Por exemplo, auxílio que vai ser uma bolsa para você se aprofundar no conhecimento de uma área, fazer uma iniciação científica, ou para ajudar num projeto de extensão, para ajudar num cursinho popular, para fazer alguma atividade, ou para ser monitor numa matéria.
Essas atividades todas, elas vão pagar para você, você vai escolher uma delas, vai concorrer, se você for aprovado, você vai receber mais R$ 700 por mês. E vai exigir de você uma dedicação média de 10 horas semanais, 2 horas por dia. Então, olha, vou trabalhar, por exemplo, num laboratório fazendo pesquisa. Muito bem. 2 horas na média por dia, você vai lá para fazer pesquisa, vai aprender como é que funcionam as coisas, ou seja, vai aprofundar seu conhecimento e ainda vai receber mais R$ 700. Fora o recurso que eu falei anteriormente. Então, se você pega o recurso integral, que é 800, mais alimentação, mais 700, você tem R$ 1.500 mais alimentação gratuita. Se você sair do ensino médio e for do mercado de trabalho diretamente, trabalhar no mercado, trabalhar no comércio, provavelmente você vai ganhar menos do que isso. E na universidade você vai ganhar isso para estudar. Por quê? Porque a preocupação da universidade é que você se forme e que você construa um país melhor. Então a ideia é que você não se preocupe com mais nada que não seja estudar. Então o seu foco vai ser estudar. Então esses são os auxílios que a USP tem hoje, principais, tá? Mas as universidades todas públicas, elas têm esse tipo de auxílio, muda o valor, muda a quantidade de bolsas, muda algum critério, mas em geral elas têm esse tipo de auxílio, tá? Então você pode investigar no site de cada universidade como que é o valor da moradia, ou quantas vagas tem na moradia dentro, se é a alimentação gratuita e tudo como funciona, tá? Esses valores são os que eu falei para a USP. Então veja, além disso, na universidade você tem uma série de outros benefícios, cursos de língua gratuito, possibilidade de fazer intercâmbio, possibilidade, por exemplo, de realizar esportes. Na USP nós temos aí do lado de vocês, né, no campus do Butantã, um centro olímpico, né, que é o CP USP, que foi sede dos Jogos Pan-Americanos da década de 60, então é um centro esportivo maravilhoso. Tem palestras, eventos, tem uma série de outras atividades, tá? Então, assim, de maneira geral, o que nós queremos demonstrar para vocês com essa fala minha é o seguinte: eu estou em escola pública, eu tenho oportunidade? Sim. E tenho oportunidades destinadas para vocês. Consigo sobreviver? Se eu sair de São Bernardo para estudar em Ribeirão Preto, consegue, não se preocupa. E se bobear, ainda sobra, às vezes, algum recurso para você mandar para sua família. Então, isso tudo você consegue, mas você precisa querer. O que precisa é ter interesse. E estudar, porque você vai passar por esses processos seletivos. Enem, FUVEST, Provão Paulista. É isso. Então, eu vou abrir agora para dúvidas, tá? Então, tem algumas mãos levantadas. Vou começar pela escola João Firmino, que já tinha pedido a palavra. Podem ou escrever aí no chat ou falar. É isso? Não, está com o microfone, ele conseguiu habilitar. Pode falar. A gente gostaria de, na verdade, falar uma coisa que nós não achamos esse processo tão justo como falam que é. Em primeiro plano, porque muitas escolas não têm a mesma disponibilização de educação. Por exemplo, nós não tivemos física no ensino médio desde o primeiro ano. E agora que a gente veio começar física, que realmente está tendo matéria, e agora não dá tempo da gente ver, por exemplo, 2 matérias. E aí a gente estava discutindo que alguns alunos da sala teve a disponibilidade e nós podemos estudar por fora. Mas outros alunos da sala, eles precisam trabalhar e para ajudar a família em casa. Então eles não têm a mesma disponibilidade de tempo. Então seria eficiente se o ensino fosse dado especificamente nas escolas. Outro ponto também que a gente gostaria de discutir é que as universidades, elas são muito longe. E que são, assim, de 11 horas. A maioria dos cursos são integrais também. O que, como eu disse, tem pessoas que dependem da própria renda para ajudar a família. E isso fica meio inviável. Olha que, por exemplo, alguns daqui, pelo menos onde a gente está localizado, que é São Bernardo do Campo, ABC Paulista, as universidades ficam a 11 horas de distância, o que não dá. E apesar de, por exemplo, você disse da USP, que tem esse programa de resistência e tudo mais, eu não acho justo também, porque tem uma fonte que é da Medway, que é um site que ele fala que provavelmente são 1.600 candidatos concorrendo para uma vaga. Então, assim, é uma coisa que realmente é difícil, sabe? Então, eu acho que tem umas coisas que não fazem ser muito justo. Fora que, apesar de a gente concorrer também só para estudantes de ensino médio, que também já reduz bastante, além das vagas serem poucas, existem pessoas, como eu disse, tem privilégio, digamos assim, não necessariamente assim, mas, por exemplo, tem pessoas que estudaram a vida toda em escola particular e mudam no ensino médio apenas para concorrer, não só o Promolir, mas outros programas de cotas para outras universidades. Perfeito. Ó, eu vou responder cada uma das suas colocações, eu acho muito importante, agradeço a sua colocação e você tem toda a razão em tirar essas dúvidas, que são pontos absolutamente pertinentes. Qual é o seu nome? Jennifer. Então vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Essa questão, por exemplo, que você colocou da Medway, de 1.600 pessoas para uma vaga, ela não condiz com a realidade, tá? Eu vou ser, assim, absolutamente transparente com você. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em São Carlos, acabei de aprovar um projeto com a CAPES, eu consegui 8 bolsas, para futuros professores. É um programa chamado PIBID. Eu tô com dificuldade de conseguir aluno, Jennifer. Eu tenho bolsa sobrando. E assim, no geral, na USP, e eu não posso falar pelas outras, mas na USP, todo estudante que realmente precisa, Jennifer, ele tem o auxílio necessário. Tanto que eu acho que o critério de baixa renda da USP é um critério bem abrangente, que é um salário mínimo e meio per capita também, igual do ProUni. Então, quando você pega uma família que tem um jovem que recebe, na média salarial, um salário mínimo e meio, para 4 pessoas dá R$ 8.000. Então, veja, já é um salário de uma família fora do padrão, já é alto, né? É uma classe média, não é uma pessoa que precise tanto e ainda assim consegue. Então, Jennifer, eu te convido, a USP tem a oportunidade de você, inclusive, ver pessoalmente. Normalmente, não sou eu que faço essas palestras, eu estou fazendo aqui a pedido da professora Edneia, mas quem faz são os meus alunos, e eles recebem bolsa, inclusive, para isso, tá? Bolsa de R$ 700 que eu comentei, e eles são testemunha de como é, de onde eles vieram e como eles conseguem. Então, a única coisa que você falou que não condiz com a realidade é essa informação desse site. Agora, em relação ao que você falou, os demais pontos, você tem toda a razão. E aí, eu vou te trazer possibilidades de solução. Infelizmente, não existe vaga no ensino superior presencial para todo mundo. Por outro lado, Jennifer, existe uma estimativa que, não sei se você sabe, no ensino médio público paulista, vamos falar só do estado de São Paulo, tem aproximadamente 1,5 milhão de estudantes matriculados. Quando a gente fala só do terceiro ano do ensino médio, são 350 mil alunos, Jennifer. E a estimativa, a partir dos levantamentos de projeto de vida, é que aproximadamente 20% desses jovens querem ensino superior. Tem uma parcela que também quer ensino técnico, 15% a 20%, e tem outros que não querem seguir estudando. Então, o que a gente está falando? Nós estamos falando de 70 mil pessoas, Jennifer, que indicam que querem ensino superior. Só na USP, são 11 mil vagas, 5 mil exclusivamente dedicadas à escola pública. Só falando da USP. E aí tem aquele jovem que você tem razão, ele não vai ter condição, mesmo passando na USP, de estudar. Mesmo recebendo o auxílio de R$ 800 e mesmo depois recebendo o auxílio de R$ 700 que dá R$ 1.500. Porque às vezes ele já é um pai, uma mãe de família, ou ele é um arrimo de família, ele não tem filhos, mas ele ajuda em casa porque tem uma família que tem alguém que tá doente, enfim, ele tem alguma dificuldade. Como funciona nesse caso? Só o estado de São Paulo, para falar um caso, fora o Brasil, que tem outras situações, nós temos uma das maiores universidades com cursos EAD do país, que é a Univesp. Só a Univesp, ela abre, por ano, 20 mil vagas, Jennifer, 20 mil. E os cursos à distância são destinados para essas pessoas, para esses casos, tá? Não existe no Brasil, por lei, uma diferenciação de um curso à distância para um curso presencial. Por lei, o diploma é igual, não pode ser diferenciado. Então você tem
cursos à distância na Universidade do Brasil, para falar do sistema federal. Universidade Aberta do Brasil, tá? Ela é pública, ela faz parte da rede federal. No estado de São Paulo, a Univesp, entre outros. Então é assim, existem caminhos, o que falta é informação, porque muitas vezes essa informação não chega no jovem. Agora, em relação à questão da física, por exemplo, que é a minha área, eu sou professor de física, e eu sei que metade da rede estadual não teve aula de física. Bom, uma parte disso, infelizmente, é uma falha dos nossos governantes, quando foi aprovado o novo ensino médio. Então, que agora foi reformado, nós temos um novo ensino médio. Por quê? Com o novo ensino médio e a implementação dos itinerários formativos, o que houve foi essa diminuição da carga. E aí você, às vezes, teve ensino médio aí por um ano, e depois ficou mais 2 anos no ensino médio, teve física, por exemplo, né? Por um ano, e depois passou mais 2 anos no ensino médio não tendo física. Isso gerou um déficit. Mas o que eu posso te dizer, Jennifer, é que na média, mesmo escolas que tiveram algum privilégio no sentido de, esse daqui não tinha física, não por conta do novo ensino médio, mas por falta de professor, a outra teve professor. Na média, Jennifer, você tem o desempenho das escolas muito parecido. E eu vou te provar isso. O SARESP é a prova que avalia a qualidade do ensino no estado. E a qualidade do ensino está muito ruim. Está muito ruim. Só que não está muito ruim em uma escola específica, está no geral. Então, se você olhar a média de física nas escolas do estado de São Paulo inteiro, ela não supera 25% da nota máxima. E não tem nenhuma escola que você fala assim, nossa, a nota do SARESP de física dessa escola foi 8. A maioria das notas do SARESP de todas as escolas foi 2, Jennifer. Então, assim, está ruim, mas está ruim para todo mundo. Então tem que melhorar. E é um trabalho de todos, é um trabalho dos grêmios, é um trabalho das escolas, da direção, da coordenação dos professores, e a gente tem que cobrar. E uma parte dessa cobrança também vai do ponto de vista político, tá? Então eu não vou deixar de responder nenhuma pergunta, mas eu também acho o seguinte, a gente tem que trabalhar para que isso melhore. E ao mesmo tempo, a gente não pode entrar num discurso que é o seguinte, é por causa disso que eu não consegui. Não. É possível, mas vai demandar mais esforço. Mas e essa pessoa que não consegue fazer um cursinho ou estudar à parte? Porque você tem cursinho online gratuito, você tem cursinho online gratuito no YouTube, você tem nas universidades, você tem em igrejas, você tem em vários lugares. Mas se a pessoa não consegue, em algum momento ela vai superar isso, tá? A gente sabe que o problema, basicamente, tem a ver com a renda. Se a pessoa ela tem que trabalhar para estudar, ela vai ter mais dificuldade, tá? Ela vai ter mais dificuldade. Antes de abrir de novo, né, porque eu vi que vocês levantaram a mão de novo, se tiver mais alguma pergunta, agora eu vou abrir o microfone da Elisama para responder as perguntas deles. Vamos lá. Eu abri o microfone de vocês, Elisama Lima. Herbert, bom dia. Eu sou a Sabrina do João Firmino. E você falou sobre a moradia e tudo mais. E você falou do auxílio que o estudante recebe. A gente estava pesquisando aqui, que se chama CRUSP, né? Que é essa moradia da USP. Isso. Só que ela é insalubre. Tipo, a gente estava vendo uns vídeos que foi feito recentemente. E era engolorado, mofado, e tipo, era um cômodo e tudo mais. Isso ajuda, mas é meio insalubre para uma pessoa que vai ficar ali de segunda a sexta. Porque de sábado, muito provavelmente, vai visitar a família, né? Então, acaba sendo insalubre para a pessoa ficar ali. E você acabou não respondendo uma pergunta que a gente fez, que foi as pessoas que têm o privilégio de estudar em escola particular, do ensino fundamental, e aí, tipo, acaba trocando o ensino privado pelo ensino público, quando vai mudar essa jornada para o ensino médio, né? Boa pergunta. Eu me esqueci. Então, vou responder essas duas perguntas. Primeiro, do alojamento, cada campus tem o seu alojamento. O maior de todos é o do campus da USP de São Paulo, porque é o maior campus. E ele foi recentemente reformado, tá? Por completo. O de São Carlos aqui é incrível. E agora, eu posso te falar que o de São Paulo não está mais nessas condições que vocês colocaram. Fica um convite para vocês irem visitar. Eu tenho alunos que estudaram aqui comigo em São Carlos, hoje estão em São Paulo, inclusive moram lá, tá? O CRUSP, o alojamento da UFSCar aqui em São Carlos, o alojamento da USP, eles te dão condições dignas de moradia para você, sim, tranquilamente, passar toda semana, inclusive não só a semana, tá? Passar os seus finais de semana lá, porque tem muita gente que não vem de tão perto quanto São Bernardo, tá? Tem gente que vem do interior da Bahia, do Acre, vem dos países da América Latina, tem gente do mundo inteiro que estuda na USP e se aloja, mora no CRUSP, tá? E aí, eu tenho uma aluna, por exemplo, aqui em São Carlos, que veio do Acre. Ela volta para casa dela uma vez por ano ou a cada 2 anos, quando ela pode, tá? Ela veio do interior do Acre. Então, não é fácil para essas pessoas. E ela sim tem que ter uma condição digna de sobrevivência e o alojamento possibilita isso. Lembrando que, além do alojamento, a pessoa também pode optar pelo recurso em vez de moradia estudantil, tá? Ela pode ter um recurso e aí morar numa república, dividir uma kitnet, assim por diante. Em relação a essa colocação que você falou, do ensino fundamental em escola privada, é assim, cada universidade tem autonomia para colocar suas regras. Então eu vou te dar exemplos que eu já vi, não é na USP, mas eu já vi fazer, tá? E que são soluções. Quando eu tive orientando estudantes de ensino médio a prestar medicina, eu entrei a fundo nos detalhes, nas regras de cada universidade. Então, existem universidades, por exemplo, no interior de alguns estados do país, que quando elas colocam as suas tipos de cota no Enem, via SISU, então, acesso via SISU, elas podem criar regras específicas. Por exemplo, você vai encontrar algumas universidades federais que você tem que ter estudado em escola pública daquele estado. Olha que legal isso. E aí pode acontecer de solicitar também o ensino fundamental, mas aí é a regra específica da universidade. Porque no país nós temos uma lei de cotas. Então, veja, as universidades elas têm que, no mínimo, seguir a lei de cotas, que foi, inclusive, recém-elaborada. Ela fez 10 anos esse ano. Então, a lei de cotas ela é relativamente nova no Brasil, quase que nós ficamos sem, né? Então veja a importância política disso, e agora ela foi revista. E a cada momento ela é revista. Então, cada universidade tem autonomia. Hoje a USP trabalha com essa possibilidade de observar somente o ensino público, e a USP, na regra dela, ela coloca o seguinte: se você é um jovem de baixa renda, mas fez escola privada, não importa se você tinha bolsa, você fez escola privada. O que a USP olha é o ensino médio e se é escola pública ou privada, independente da renda, nesse caso, tá? Tem cotas dentro do SISU, dentro de algumas universidades, que colocam regras específicas. Tem estudado em escola daquele estado, olha para o ensino fundamental, e assim por diante, tá? Esses são os detalhes. Vou abrir a Elisama já está com o microfone aberto, pode falar. Ô, Everton, bom dia. É Adalberto, aqui do Robert Kennedy, sou professor de física. Era só para esclarecer uma dúvida. Você falou dos auxílios e das bolsas. Eu lembro quando eu estava na Federal, a gente poderia acumular. Só que veio uma lei, eu não me recordo agora o ano, que foi bloqueado, você não podia ter esse acúmulo de bolsa. Só não sei como é que está no momento. Ótima pergunta, professor. O acúmulo de bolsas é permitido quando você acumula bolsas de permanência estudantil com outra. Vou te dar um exemplo. Não é permitido você ter 2 iniciações científicas. São 2 bolsas de pesquisa, cada uma de R$700. Então você tem uma da CAPES, uma do CNPq, uma da USP, uma da FAPESP, não pode, tá? Você não pode ter bolsas que se repetem. Agora, todos os auxílios de permanência estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio permanência estudantil em valor financeiro, são cumulativos com outra bolsa, que é, por exemplo, a de pesquisa, tá bom?
Então você Pode pode, um fora da universidade, eu... Não, tranquilo. Obrigado, hein? Bom dia. pode acumular essas bolsas com certeza, tá? Pessoal, é assim, a gente não tem problema nenhum aqui, não tô para defender o Estado, defender a universidade. Aqui é para falar honestamente. Se você quer fazer ensino superior, tem possibilidade. Ó, a Patrícia levantou a mão, vou abrir para ela. Se você não quer, não tem problema. Não existe uma coisa melhor do que a outra, tá? Isso é muito importante salientar. Projeto de vida é particular de cada um. Quer fazer ensino técnico? Excelente. Quer fazer ensino superior? Excelente. O que a gente pode garantir, e que qualquer pesquisa no mundo vai te mostrar, é o salário médio de quem estuda mais é maior. Isso é uma coisa. O tipo de trabalho de quem vai estudando mais vai ficando mais intelectual versus um trabalho mais manual. Então isso melhora a qualidade de vida e aumenta a expectativa dos seus anos de vida. Isso também é importante. Agora, não importa o que você queira. O importante é, se você quer ensino superior, essa fala que eu tive aqui é para vocês saberem quais são as oportunidades. Não é um mundo perfeito, não tem vaga para todo mundo, por isso tem que estudar. Não, então eu quero ter uma vaga. Infelizmente não tem uma vaga direta para todo mundo. Tem que estudar, tem uma concorrência, ainda tem injustiças sociais para serem corrigidas, mas, gente, melhorou de uma maneira absurda em relação ao que já foi. E aí, para você mudar, você precisa entrar, estudar, e aí você se forma e você vai ajudar a fazer um mundo melhor também, tá? Isso é muito importante. Não adianta ficar batendo bumbo em casa. Você faz a diferença quando você estuda. Tem um aluno que começou a fazer física e ele quis fazer uma mudança social. Ele fez a CUCO, ele veio de escola pública, ele nem ia prestar vestibular, ele estava trabalhando como empacotador no supermercado, e hoje ele falou o seguinte: não, eu quero mudar o mundo. Eu não quero mudar só a minha vida fazendo ensino superior. Ele mudou e está fazendo curso de ciências sociais, e é um dos alunos que mora lá no curso de alojamento, no campus do Butantã, tá? Então, é possível. Vou abrir para Patrícia. Pode falar, Patrícia. Tá aberto. Kleber, já tinha usado essa aluna, tá me ouvindo? Sim. Então, do ano passado, no seriado do Provão Paulista, tivemos muitos alunos também que ingressaram na faculdade, mas aqui a pergunta da galera deste ano é: e os cursos mais concorridos, medicina, engenharia, tem chance, como é que tá o mercado? Aí a intenção deles aqui é essa: eles levam muito a sério, nossa nota é muito alta, e a gente tá aí na torcida por eles, né? Maravilhoso, Patrícia. Eu vou falar uma coisa de todo o coração para você. Nunca teve tão fácil os cursos de alta concorrência. Nunca teve tão fácil. Você tem vagas na medicina pelo Provão Paulista. Eu conheço, pessoalmente, alunos de escola pública aqui de São Carlos e de outras diretorias de ensino que ingressaram em medicina em São Paulo ou em Ribeirão Preto. A USP tem 3 medicinas: São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru. Gente, nunca teve tão fácil. E não é demérito a quem tá fazendo agora, mas nunca teve tão fácil. Você faz a prova com um conteúdo que foi absolutamente desenhado em cima do que você foi vendo bimestre a bimestre, do que os professores foram trabalhando dentro dos slides, dentro das provas, né, que vocês foram fazendo bimestralmente, e o Provão Paulista é desenhado em cima disso. Teve aluna nossa que ingressou em medicina, aqui em escola pública de São Carlos, que a gente falava o seguinte: nossa, ela vai precisar estudar mais 1, 2 anos, talvez fazer um cursinho. Passou pelo Provão Paulista. É possível. E nunca teve tão fácil. E assim, reforço, metade das vagas é destinada para a escola pública, das 3 medicinas, tá? Então, já tem aluno formando em medicina, que já começou lá pelos primeiros anos de cota, né, 2017, veja, 2017. 17 inteiro, 18, 19, 20, 21, 22. Então, quem entrou em 2017 pela cota, ou 18, já formou em medicina, já está atendendo no SUS. Então, tem aluno nosso da escola pública, quando eu falo nosso, porque eu coloco na rede pública também, e que está atendendo um convênio particular no SUS, formado em medicina vindo de escola pública, gente. Vindo de escola pública, tá? Isa, eu vou abrir o microfone para você. Tá liberado, pode falar. Pode falar agora, Isa. Isa Reis. E temos a Escola Maria Pires também com dúvida. Eu vou permitir aqui da Maria Pires. Quem tá falando? Escola Maria Pires. Estamos, Isa, pode falar. Então, eu queria fazer um adendo, assim, porque, infelizmente, eu enxergo isso na minha escola. Eu sou de escola pública desde o 7º ano. E eu passei por diversos jovens que eles têm, assim, uma criatividade incrível, eles realmente querem estudar, e, infelizmente, as consequências socioemocionais, sociofinanceiras, entre várias outras, impedem isso. Então, eu vejo, por exemplo, ano passado, dos meus colegas que passaram na faculdade, em sua maioria, já tinha uma estabilidade financeira boa de estudar fora da escola. Infelizmente, eu dou graças a Deus que a minha escola, eles dão aulas todos os dias. Mas igual a do meu irmão, que também é pública, ele tem 6 aulas por dia. Das 6 que eles têm, realmente, aulas dadas são 2. Entende? Então, é muito triste essa realidade dos jovens. Porque, por exemplo, eu tinha um colega, infelizmente, não tenho mais contato com ele, o Jean, e ele, infelizmente, teve que sair da escola, ele se matava de estudar pra estar na faculdade, agora ele trabalha, e ele estuda à noite. E essas aulas que eles têm à noite, ele conta pros meninos que eu e meus colegas somos próximos, ele tem 1 ou 2 aulas, entende? Então é muito inviável esse sistema. E é um menino, assim, com uma criatividade incrível, com um esforço incrível, que ainda não tá no alcance dele. Então a faculdade, apesar dela ser um direito para nós estudantes, não tá sendo executada na realidade como deveria. Eu consigo estudar em casa, mas mesmo assim ainda tenho uma dificuldade financeira com a minha mãe, ajudo ela. E mesmo assim ainda é muito inviável. O VUNESP, né, ele mostrou os provões antigos, e eu fiz as questões. Tem algumas questões de humanas que está completamente fora da nossa realidade, de física mesmo. Então tem muitos conteúdos que eu até apresentei as questões para meus professores, e eles falaram: isso aqui tá muito objetivo para vocês. Então ainda tá muito triste essa situação. Eu queria fazer esse adendo, porque ainda tem essa dificuldade, a desmotivação, a falta de autoestima intelectual que a gente enfrenta todos os dias na escola pública. E, infelizmente é uma dificuldade agravante pra gente. Eu concordo com Ô, você. Herbert, só um minutinho. Deixa eu perguntar pra Isa que escola ela é, por favor, Isa. Eu sou da escola Luiz dos Santos Metalúrgico. Obrigada, Isa. Isa, é assim, eu vou colocar 2 pontos aqui que eu acho cruciais em cima da sua fala. Eu acho que um principal, hoje, agravante, é a desigualdade social, como você coloca. E essa desigualdade social, ela acaba se refletindo na educação, tá? O que eu acredito é que, mesmo com as desigualdades sociais, mesmo com as dificuldades, um grande problema que nós temos ainda é a falta de informação. Porque, veja, eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, né, eu trabalho fora, eu tenho filho e tal, então tem uma pessoa que a cada 15 dias me ajuda com a limpeza de casa, né? É uma diarista, e ela tá lá agora, nesse momento. Bateu da quinzena dela ser hoje. Ela tem quase 40 anos, ela tem um filho com 18, e ela tem uma filha com 15, na sua idade. A filha dela não gosta muito de estudar, o filho dela tá trabalhando e tentando vestibular, e não passou, já se formou e tá continuando tentando. Mas ele já tá num bom emprego, mas ele quer subir nesse emprego. E aí, pra isso, ele já sabe que ele tem que estudar. Ela, depois de mais velha, conseguiu se estabilizar financeiramente, os filhos cresceram e ela voltou a estudar. Ela tá terminando o curso de assistência social, ensino superior. Por que ela conseguiu? Porque ela, por meio de informação, ela viu que, a partir de um determinado ponto da vida dela, ela poderia voltar a estudar e seguir os estudos e cumprir com o sonho dela. E uma pergunta que eu fiz pra ela foi o seguinte: quando você terminar, você vai trabalhar com isso? Ela falou: eu gostaria. Se o mercado de trabalho me der condições
para que eu ganhe melhor do que eu tô ganhando hoje. Senão eu vou continuar assim, mas eu vou ter realizado meu sonho de ter feito ensino superior. Então, veja, é assim, é um exemplo que tá aqui do meu lado, e eu conheço muitos. Existe desigualdade social, mas é possível superar. E a informação é essencial. Tem que ter empenho da pessoa, mas ela precisa saber como fazer. E não tem como ela fazer sem saber. Eu digo o seguinte, a minha fala aqui hoje. Eu não fiquei falando na lista de cursos, mas eu sempre digo o seguinte: como você vai escolher uma coisa que você não sabe que existe? Quando eu era criança, eu não sabia que existia ensino superior. Então como é que eu vou querer sonhar com uma coisa que não faz parte da minha vida? Então, é muito mais fácil uma criança que nasceu num berço de ouro, vamos falar assim, filho de médico, de engenheiro, de advogados, e que já cresce numa família em que o caminho é natural. Para quem não teve isso como caminho natural, eu vivenciei isso. É muito complexo. Sonhar com algo que você sequer sabe que existe. Então, como que a sua família vai te dizer como que é fazer a universidade se ela não passou por aquilo? Então, eu vivencio no cotidiano, viajando por todo o estado, eu dou curso para professores. A maioria dos professores da rede é formado em universidade particular e não vivenciou uma universidade pública. Não sabe também. Então, mesmo sendo um professor na sua escola, às vezes não sabe como é. Então, e aí, às vezes acontece o seguinte: pode ser que é melhor do que você imagina e você não sabe, pode ser que é pior do que você imagina e você não sabe. Então aí você fica o quê? Ao bel prazer da informação que você encontra na internet, que pode ser verdadeira ou uma fake news. Então, para mim, um problema é informação. Para mim, o problema é informação. Então, isso para discutir esses exemplos, né? A escola do seu irmão, ela dá menos oportunidades, a sua dá mais oportunidades, mas eu acredito que se vocês tiverem informação, vocês vão conseguir superar isso. Para mim, é mais difícil superar que não tem informação. Então, o menino lá que largou a escola e era super criativo, se ele conseguir informação suficiente, talvez ele cumpra o sonho dele. Se o sonho dele é fazer um ensino superior, ele vai chegar lá. Mas ele precisa saber como. Talvez ele precise de alguém que vai lá explicar isso para ele, ou saber fazer as perguntas certas nos lugares certos. Esse é um ponto. E para fechar essa pergunta, né, em relação à colocação que você falou sobre a questão do direito à educação, né? Hoje, no país, a lei, né, nós temos a nossa Constituição, ela coloca que é direito universal até a educação básica completa, né? Então, o ensino superior não é por lei. É muito importante isso, porque eu falo isso, e não é que eu seja a favor, tá? Eu acho que todo mundo, isso é uma opinião pessoal agora, mas não é o que tá na lei. Todo mundo que quisesse fazer ensino superior deveria ter essa possibilidade, mas não é o que tá na lei, e não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu brinco com uma coisa que tem muita verdade. A gente tá vivendo numa sociedade de direitos sem deveres. E às vezes a gente prega que uma coisa é nosso direito e não tá na Constituição, não é nosso direito, tá? Então quais são o que tá na lei, o que são os nossos direitos e o que não é. Então, tá na lei, né, que as universidades públicas têm que promover o ensino superior, mas não é universalizado ainda no Brasil, tá? Isso é um ponto. E eu te digo mais, isso vale para o mundo inteiro. Porque, infelizmente, é economicamente inviável. E aí, para tentar contornar isso, foram criadas situações como, por exemplo, a Univesp, a Universidade Aberta do Brasil, e os cursos à distância, que às vezes possibilitam o seguinte: você não sabe, ou você tem certeza se quer ir, então a gente abre um curso em que o custo financeiro dele permite abranger milhares de alunos, mesmo que depois só algumas centenas se formem. Porque eu falei que a Univesp abre 20 mil vagas por ano, né, pelo menos no ensino superior. Mas você sabe quantos se formam? E aí tem mil motivos. Às vezes a pessoa não deu conta do curso porque tem que trabalhar e estudar, e às vezes não é só o financeiro, é o tempo, é o cansaço, né? Porque estudar é muito mais difícil do que trabalhar, e cansa muito mais. E não é demagogia, tá? Então, uma pessoa que trabalha no cotidiano e depois tem que se desdobrar para estudar, ela tem, assim, um desgaste físico e intelectual gigantesco. Porque você tem que ler, fazer provas, lidar com o estresse, que é a questão da saúde mental que você colocou. Isso no ensino superior é latente. As universidades, elas têm programas de auxílio psicológico para que os alunos possam se manter. Então, assim, você está falando, é um problema que a gente convive, tá? Só para dar uma visão geral e tentar abordar um pouco do que você falou na sua pergunta. Então, a gente tem que trabalhar para isso. De novo, faça um esforço para chegar lá e ajudar a mudar. É esse o melhor caminho. Existem aí, eu vou dar um exemplo, e não é propaganda política, tá? Não é propaganda política. Mas a Tabata Amaral, que foi candidata a prefeita de São Paulo, eu não tô nem a favor nem contra ela, eu só tô dando um exemplo. Ela veio de baixo. E é muito legal olhar a história dela. Ela saiu da periferia numa situação em que o pai dela tinha vício, faleceu cedo, ela não tinha condições de estudar, conseguiu uma bolsa e conseguiu estudar, inclusive, fora do país, e ela estudou em Harvard. E hoje ela trabalha politicamente para mudar um pouco da educação. Então, eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte para mudar, tá bom? Eu vou abrir de novo ali para a escola agora, Maria Pires. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, a gente pode tirar da Maria Pires e mais quem levantar a mão agora e a gente encerra. Pode ser? Maria Pires, fica com a mão levantada só para você não sumir aqui. Tá liberado o microfone para você. Uai, tá me ouvindo? Sim. Eu queria perguntar, porque no Enem, quando a gente faz a prova, precisa de uma nota específica para poder, no caso, a nota de corte, para poder entrar em cada área específica, tipo medicina, engenharia. Aí eu queria saber qual que seria, mais ou menos, a estimativa da nota de corte das que o Provo Paulista poderia disponibilizar. Ótima pergunta. O Provo Paulista não disponibilizou esse tipo de informação publicamente, infelizmente. Então, hoje, eu não sei te falar, porque não existe essa informação pública, de qual foi a nota que as pessoas que passaram pelo Provo Paulista tiraram ano passado. Não foi divulgado publicamente. Então, isso é uma coisa que vocês poderiam trabalhar como gremistas para facilitar a vida dos próprios estudantes. Quer saber essas notas, tá? Não foi divulgado nem para mim, nem para as escolas, nem para a diretoria de ensino, tá? Então, ninguém sabe isso. Outra coisa que, em relação ao Enem, o Enem, ele tem a sua nota de corte estabelecida por cada universidade e cada curso, tá? Então, vamos dar um exemplo. Aqui na Física de São Carlos, tem X vagas para o Enem. E aí eles colocam, eu quero que os alunos tenham, no mínimo, tantos pontos em cada uma das áreas. Ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. Ou redação também. Então, são 5 áreas, né, 5 provas. E aí, cada curso de cada universidade tem liberdade para fazer isso. E aí entra no edital do SISU, tá? Então, no edital do SISU, você encontra o que é o mínimo. Agora, o mínimo é diferente do corte, tá? No caso do SISU. O mínimo é o que está no edital, o corte você pode se embasar pela nota que foi divulgada publicamente no ano anterior. Vou dar um exemplo. Para passar em medicina, em algumas universidades, a partir de 780 você passa. Só que o que é 780? Depende da universidade, porque tem umas que tem peso 2 para matemática, peso 2 para ciências da natureza. Então você tem que ter 780 obedecendo a regra que ele coloca lá no edital do SISU. Então, o SISU,
ele é muito minucioso. Por quê? Se o seu sonho é passar num determinado curso e ele é muito concorrido, você vai ter que abrir o edital de cada universidade, de cada curso, e ir atrás das notas de corte de cada uma. E eu te digo mais, se o seu sonho é esse, você vai atrás, inclusive, da nota de corte da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chamada. Porque você já tem uma noção se roda muito a lista, se não roda, se roda a lista, até que ponto mais ou menos chama, tá bom? Isso é muito importante para quem gosta aí de se preparar para o SISU, né? Vai fazer o Enem. No caso da FUVEST é muito mais fácil. Na FUVEST tem a nota de corte, é pública, tá lá, é uma lista única para cada tipo de categorias. Ampla concorrência, escola pública ou PPI. E aí você tem que tirar aquilo para passar para a segunda fase. Aí passou para a segunda fase, é uma regra da USP. São 4 candidatos por vaga. Então você tem 100 vagas ou até no máximo 400 pessoas, e são as 100 melhores notas que vão passar, e depois tem as listas de chamada. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, professora Edneia, toda a equipe aí da diretoria de ensino de São Bernardo do Campo, Lucas, os demais professores, a dirigente, né, que tem um tempo que eu não vou até aí, mas é sempre um prazer falar para vocês. E assim, o que eu sempre falo para os alunos onde eu dou palestra, a gente identifica quem vai passar, quem não vai passar, e não é pelo boletim. A pessoa conversando comigo eu já sei, porque tem um fator que vai além da nota, é o interesse. Então, primeiro, a todos vocês que estavam aí, parabéns, porque tiveram paciência de acompanhar, de tirar as dúvidas, e aí demonstrar o interesse. É o primeiro passo para chegar lá. Segundo, que é o que o Lucas e a Edneia colocaram, transmitam as informações, né? Sejam multiplicadores. É muito difícil uma pessoa saber essas informações por conta própria, às vezes pesquisar, tem muita informação errada na internet, tem mesmo, gente, tem mesmo muita informação errada. Então, a USP, só para dar um exemplo da USP de novo, ela tem programas de portas abertas. Então, todo mês, alguma unidade da USP abre as suas portas para visitas. Eu sei que é difícil, às vezes, o dinheiro para se deslocar, mas isso é uma oportunidade para você, às vezes, saber que a universidade não é uma balbúrdia, porque só faltou eu ouvir isso, né? Eu li lá no site que vocês só fazem balbúrdia, né? Enquanto aqui a gente está tratando câncer, né? Então, não é à toa que a USP é a melhor universidade da América Latina, ela é pública, ela é gratuita, ela é de vocês. Para vocês acessarem, precisa ter esse interesse, dedicação, e vocês vão conseguir caso queiram estudar na USP. Eu estou à disposição para tirar mais dúvidas, agradeço mais uma vez a todos que também perguntaram, tá? Esse empenho que vocês têm como gremistas, é essencial. Eu fui gremista e eu fui do centro acadêmico, meu nome está lá, no principal centro acadêmico do país, que é o CAASO, eu me orgulho disso. Eu fui diretor do centro acadêmico Armando de Salles Oliveira, que foi um centro acadêmico que lutou contra a ditadura. E, claro, na minha época já não tinha ditadura, felizmente, mas é um centro acadêmico histórico e é um papel essencial, né? Ser gremista, lutar, brigar, mas também não pode só ficar nisso, tem que estudar. Porque se eu ficasse só lá no Grêmio, só no centro acadêmico, eu não teria chegado onde eu cheguei e conseguido ajudar tanta gente quanto a gente consegue ajudar com os projetos onde eu trabalho. Então, precisa lutar, precisa brigar, mas precisa se formar para ter argumento de autoridade, para ir lá e fazer com vontade, tá? Com precisão, isso é muito importante. Obrigado a todos, vou passar de volta para a professora Edneia para ela fazer o encerramento. Fico à disposição, um abraço. Nossa, Herbert, como que eu vou te agradecer, hein? Primeiro, pela sua presença, pela sua paciência. Me desculpar por alguns momentos que nós não conseguimos lidar com algumas coisas que fugiram da nossa governabilidade aqui, mas você conhece a nossa turma, você sabe quanto nossos alunos são maravilhosos e o quanto interesse eles têm. Por isso que você faz parte dessa diretoria. E a sua presença aqui, tá? A gente tá esperando você aqui presencial. Faz muito tempo que você não vem mesmo. A gente precisa de você aqui. Muito obrigada, Herbert. Muito obrigada mesmo do coração, viu? E desculpa por atrapalhar e tomar um pouco do seu tempo, mas foi grandiosa a sua vinda hoje. Muito obrigada, viu? Obrigado, abraço. Abraço, gente, abraço. Obrigada. Tchau, Herbert. Tchau, Eu vou precisar sair também aqui. Muito obrigada. Pessoal, a lista de presença dos vices estão no chat e a lista de presença dos alunos também. E assim, gratidão imensa por aqueles que queriam realmente ouvir, porque era para vocês mesmo. A nossa preocupação é trazer essa informação para aqueles que estão interessados, que querem e que precisam dessa oportunidade. Aos demais, a gente agradece muito a presença e pede desculpa pelos inconvenientes, tá bom? Porque nós sabemos que é um ou outro que faz isso, tá bom? Muito obrigada. Ó, assinem a lista aí, tá? E até mais.